Capítulo 27. Mundos separados. Kallen balançou a cabeça enquanto se esforçava ao máximo para se manter ereto na cela. Ele conteve um bocejo. Suas pálpebras começaram a perder a luta contra a gravidade. Desde que o desvanecido apareceu naquela noite, Aeson os pressionava cada vez mais para chegar a Belduar. Eles mal dormiam 4 horas por noite, e todos os momentos acordados eram passados na cela. Kallen tinha certeza de que havia trechos inteiros da jornada em que ficava completamente inconsciente enquanto cavalgava. Como os cavalos mantinham o ritmo era um mistério, embora Kallen suspeitasse que a centelha estivesse envolvida. Ele vira Vaeril e Teren cuidando dos cavalos todas as noites antes de comerem. Cada parte do seu corpo doía. Suas costas e pernas estavam rígidas de tanto cavalgar, enquanto a parte interna das coxas parecia ter sido desnudada e os músculos do seu estômago queimavam com fúria. Nas últimas semanas, seu corpo começara a se acostumar com as dores da cela, mas os últimos dias haviam levado isso a um nível totalmente novo. Mesmo com o novo ritmo acelerado de Aeson, ele ainda conseguia encontrar tempo para Kallen praticar suas técnicas de espada. Kallen também continuou suas aulas com Teren e treinava com Gaeleron todas as noites. Ele não tinha certeza do que havia feito para que Gaeleron o odiasse tanto, mas o elfo parecia ter prazer em deixar Kallen se recuperando de novos hematomas e cortes. Foi a única vez que Kallen o viu sorrir. Como está a cabeça? Perguntou Eric, bocejando enquanto puxava seu cavalo para perto de Kallen. Havia olheiras escuras e caídas sob os olhos normalmente alertas e vibrantes de Eric. Respondeu Kallen, torcendo a boca. Distraidamente, esfregou o galo na nuca, onde havia levado um golpe violento de Gaeleron na noite anterior. Mesmo assim, latejava. Sentiu uma pontada de irritação vinda de Valeris à menção do nome de Gaeleron. Um rosnado saiu do peito do jovem dragão enquanto ele caminhava ao lado dos cavalos. Acho que vai melhorar depois de uma boa noite de sono. Disse Eric, rindo. Eu conheço bem essa sensação. E você, Dan? Como é a caçada com Alia e Lirei? Dan corou quando Eric respondeu a pergunta com uma piscadela maliciosa. Dan vinha passando bastante tempo com os gêmeos nas últimas noites. Ele até começara a caçar com eles e a se juntar a eles na guarda quando podia. Insistira que era para aprender mais sobre a arte dos arcos élficos, mas Kallen pressentia que suas intenções poderiam ser um pouco mais profundas. Está indo bem. Estou aprendendo bastante. Dan respondeu de forma breve, provavelmente tentando evitar qualquer provocação. Tenho certeza que sim, disse Eric com outra piscadela que fez Kallen cair na gargalhada. Vai se fuder. Dan deu um tapinha na lateral do cavalo e saiu andando, o que só fez Eric e Kallen rirem ainda mais. Mais à frente, Elizar estava com as mãos na cintura. Parece um beco sem saída. O caminho à frente se fechava em uma pequena alcova, com paredões rochosos em todos os lados. As aparências enganam, respondeu Aeson. Desmontou, pegou seu baio pelas rédeas e o conduziu até a face rochosa do lado direito da alcova. Aeson enfiou a mão na bolsa e tirou uma pedra verde lisa, com veios brancos que ondulavam logo abaixo da superfície. Parecia feita de vidro. Um leve brilho refletia em sua superfície sempre que refletia o sol. Teren vinha ensinando Kallen a identificar os diferentes fios quando outros portadores extraíam da centelha. Ele não era particularmente bom nisso, mas Teren insistira que era a maneira mais rápida de aprender. Era difícil dizer, mas parecia que Aeson extraía fios do espírito na pedra. A pedra começou a pulsar com um brilho verde. Kallen piscou e enxugou os olhos com a base das palmas das mãos. Onde antes havia uma parede de pedra, tão sólida quanto qualquer outra que Kallen vira momentos antes, agora se erguia a entrada de uma caverna. Tinha mais de 3 metros de largura e 2,5 metros de altura. Parecia se estender para sempre montanha adentro. Certo. Eu vi muita coisa neste último mês, mais ou menos, mas alguém vai ter que explicar isso, disse Dan. Ele estava sentado em seu cavalo cinza e irregular, com os braços cruzados sobre o peito em protesto, com uma expressão teimosa no rosto. É um encanto, disse Teren. Ele desceu da cela e se juntou a Aeson na entrada da caverna. É magia antiga, algo que não se encontra comum nestas terras. Quase desapareceu com os gigantes. A pedra é a chave. Aeson assentiu, guardando a pedra no bolso do casaco. Vamos, disse Aeson. Desçam dos cavalos. Teremos que levá-los daqui. O teto fica mais baixo à medida que vocês avançam. Kallen passou a perna por cima e desceu do cavalo. Acenou para Dan, rindo da expressão mal-humorada dele. O quê? Dan rosnou. Ele franziu a testa.
Ele acabou de fazer um túnel aparecer na encosta de uma montanha. Tecnicamente, interrompeu Eric, cutucando Dan com o ombro, o túnel já estava lá. Eric torceu o nariz como se estivesse dizendo alguma coisa, o que lhe rendeu um olhar furioso de Dan. Ele tem razão, concordaram Lirei e Ali ao mesmo tempo, com uma risadinha às custas de Dan. Kallen não culpou Dan por tentar a sorte com elas. Sim, sim, murmurou Dan enquanto os dois elfos caminhavam em direção ao túnel. Assim que todos passaram, Aeson apresentou a pedra mais uma vez. Kallen observou atentamente enquanto ele extraía fios de espírito para substituir o glamour, depois aguardou no bolso e assumiu seu lugar à frente do grupo. Aeson não estava mentindo. Quanto mais adentravam a caverna, mais baixo o teto ficava. Quase roçava o topo da cabeça de Kallen, e os cavalos tinham que curvar o pescoço para passar confortavelmente. Tochas repousavam em arandelas de ferro fundido, fixadas nas paredes de ambos os lados do túnel em intervalos regulares, apenas o suficiente para que sua luz se sobrepusesse. O túnel parecia ter sido escavado à mão. A superfície de pedra era lisa, quase polida. Kallen estendeu a mão, passando a ponta dos dedos pela superfície da pedra. Foi cortado com a centelha. Kallen se virou e viu Vaeril caminhando ao seu lado. O elfo não olhava para ele, mas para além dele, estudando as paredes do túnel. Usamos técnicas semelhantes ao construir nosso lar em Aravel. Nas histórias que li, era comum os anões empregarem magos para esse propósito. Isso tornou a construção de cidades e redes de túneis muito mais eficiente. No entanto, eu nunca vi isso ser feito. É incrível! Vaeril assentiu, com um sorriso suave no rosto. Foi uma caminhada de pelo menos 1 hora pelo túnel iluminado por tochas até chegarem a uma ponte levadiça de ferro fundido fixada em uma alcova na parede. Uma escadaria de pedra do outro lado subia abruptamente. Mais uma vez, Aeson tirou a pedra verde polida do bolso. Enfiou-a em uma pequena ranhura na parede, onde ela se encaixou como uma mão em uma luva. Imediatamente, ela se iluminou, pulsando aquele brilho verde esmeralda. E agora? Perguntou Dan após cerca de 1 minuto de espera. Agora esperamos. Aeson encostou o ombro na parede da caverna. Aquela pedra tem uma irmã, que deve acender quando a nossa pedra for colocada em seu encaixe. Não demorou muito para que Kallen ouvisse passos ecoando pela escadaria de pedra. Quem está aí? Perguntou a voz rouca de um homem, ecoando sobre o som de seus passos. Sou eu, Yvon. Aeson Virandrar. O ritmo dos passos aumentou. Aeson, seu cachorro velho. Entre aqui. O homem à sua frente parecia ter visto mais do que sua cota de batalhas. A falta de cabelo na cabeça era totalmente compensada por uma barba espessa que se projetava do rosto, parecendo esculpida em pedra. Seu nariz zigue-zagueava pelo rosto marcado por cicatrizes, definitivamente fora quebrado mais de uma vez. Um pequeno toco de carne manchada permanecia onde antes estivera sua orelha esquerda. Ele era um pouco mais baixo que Kallen, mas seus ombros pareciam suportar o peso de um cavalo. O gibão azul marinho que usava parecia deslocado nele, como um lobo tentando se disfarçar de raposa. Do bolso, Yvon tirou uma pedra verde pulsante, gêmea da de Aeson. Ele a encaixou em uma ranhura semelhante no seu lado da ponte levadiça. Assim que o fez, Kallen sentiu um tremor reverberar nas paredes enquanto a ponte levadiça de ferro fundido recuava para o teto. Vem cá, Yvon riu, puxando Aeson para um abraço que foi retribuído com calor semelhante, porém mais reservado. É bom ver você, Yvon. Como está o rei? Ele está bem. Sim, sim, com certeza. Ele quer te ver o mais rápido possível. Ele deve estar ansioso para saber que você voltou. Vejo que seu grupo aumentou desde a última vez que nos encontramos. Yvon olhou ao redor do grupo. Seu sorriso afetuoso mascarava uma expressão calculista nos olhos. Kallen não tinha percebido o quão estranho seu grupo poderia parecer. 5 humanos e 6 elfos marchando ao redor, armados até os punhos. Quase o fez rir alto. Os olhos de Yvon se arregalaram e seu queixo caiu ao ver Valeris, agora aos pés de Kallen. Um leve estrondo fez com que Kallen percebesse que o dragão estava com fome. Yvon voltou a olhar para Aeson, depois para Valeris, e depois de volta. Isso não é. Não pode ser. Ele esfregou os punhos nos olhos de forma exagerada antes de olhar novamente para Valeris, que gritou em resposta. Yvon deu um passo involuntário para trás, pego de surpresa. Uma risada profunda irrompeu do estômago do homem enquanto ele batia com a mão no ombro de Aeson. Não haverá um dia em que você não me surpreenda, disse Yvon, balançando a cabeça em descrença. Venha!
Arthur vai querer vê-lo agora mais do que nunca, se isso fosse possível. Pode deixar os cavalos aqui. Mandarei alguém buscá-los em breve. Yvon se virou e subiu a escada, acenando para o grupo segui-lo. Um dragão. Kallen o ouviu murmurar. O desgraçado fez mesmo. No topo da escada, o céu azul claro foi a primeira coisa que Kallen notou. Ele saiu para um enorme pátio aberto. A luz fresca do dia refletia nas paredes e a brisa beijava seu rosto. Ele não tinha certeza de como imaginara que seria uma cidade construída na encosta de uma montanha, mas não era bem assim. O pátio de pedra lisa era imenso, facilmente tão grande quanto a clareira inteira. Era cercado por muros de pedra cinza, tão grossos quanto a altura de Kallen, com grandes torres quadradas em cada curva. Longos estandartes roxos e dourados pendiam de cada uma das torres. Cada estandarte ostentava um machado e uma espada cruzados, com uma montanha solitária ao fundo. No topo de cada torre, havia o que Kallen só conseguia descrever como uma besta enorme, fixada no chão com grandes placas de aço e virotes. Ele nunca tinha visto nada parecido antes. À direita do pátio, erguia-se uma enorme torre de menagem, incrustada na parede rochosa que se elevava em direção ao céu. Na frente da torre, havia um enorme conjunto de grossas portas de madeira, arqueadas em direção ao topo. Elas mediam facilmente 4,5 metros de largura e 6 metros de altura em seu ponto mais alto. Kallen levou 1 minuto para notar as 2 colunas paralelas de soldados que ocupavam o pátio, emoldurando o caminho para fora do túnel. Usavam armaduras de placas brilhantes, com ombreiras em cada ombro e mantos roxos esvoaçantes. Seus capacetes cobriam a maior parte do rosto, deixando apenas 2 aberturas amendoadas para os olhos e uma fenda estreita do nariz ao queixo. Era uma visão impressionante. Pareciam ter saído diretamente das histórias de Teren. O primeiro instinto de Kallen foi pegar sua espada, um instinto que ele teve que reprimir ativamente. Eles são amigos. Estamos seguros aqui. Kallen sentiu a mesma sensação de admiração e cautela, vinda de Valeris. O jovem dragão caminhou ao redor dos pés de Kallen, observando a imensidão do pátio. Ele havia crescido rapidamente durante as viagens, embora ainda tivesse cerca de metade do tamanho de Faenir. O pátio real, disse Yvon, abrindo os braços e gesticulando para fora. Este é o círculo interno da cidade. Tem as muralhas mais grossas e as torres mais altas de toda Eféria. Nunca foi violado, nem nos mais de 2000 anos desde que existe. Havia uma expressão de orgulho radiante no rosto de Yvon. Quer ver a cidade? Yvon marchou em direção às muralhas antes que alguém tivesse tempo de responder a pergunta. A coluna de soldados o acompanhou de ambos os lados enquanto ele caminhava, cercando o grupo entre eles. Não liguem para eles, disse Yvon, animado. Eles são da Guarda Real, e vocês são convidados da maior importância. As máquinas que você vê montadas no topo das torres são lança-raios. Eles foram instalados aqui, com a ajuda dos anões, desde a queda da Ordem. Eles são uma grande parte do motivo pelo qual o Império nunca conseguiu tomar a cidade. Os raios que eles disparam têm quase 2,5 metros de comprimento e quase 2 palmos de largura. Até dragões se escondem deles, explicou Yvon enquanto subiam a escada em zigue-zague até o topo das muralhas. E esta, disse ele, gesticulando para as muralhas, é a cidade de Bel-Duar. Kallen sentiu o ar sair dos seus pulmões. Nunca, nem em seus sonhos mais loucos, ele imaginara algo assim. Parecia que estavam à beira de um penhasco escarpado no fim do mundo. A queda era tão alta que Kallen não conseguia ver o fundo. A oeste, ficavam as montanhas gigantescas de Lodar Ocidental. A leste, as planícies de Ilhanara estendiam-se até onde a vista alcançava. Centenas de metros abaixo, a extensa cidade de Bel-Duar era separada do círculo interno por uma pesada ponte de pedra que atravessava um abismo cavernoso entre as 2 áreas da cidade. Kallen não conseguia deixar de pensar que, se caísse daquela ponte, continuaria caindo até o fim dos tempos. A cidade em si se espalhava em fileiras de círculos concêntricos. Cada círculo era cercado por mais muralhas, cada uma com inúmeras torres, com um lança-raios aninhado no centro. A fileira mais baixa, que tocava as planícies abaixo, estava tão distante que Kallen mal conseguia distinguir as manchas marrons no topo de cada torre. Logo depois das muralhas mais externas da cidade, ficava o lendário lago de Afsjord, onde o povo de Bel-Duar partilhou o pão com os anões pela primeira vez. Todas as histórias de Teren fluíam pela mente de Kallen enquanto ele contemplava aquela cidade lendária. Era o último bastião da liberdade em Ilhanara, o único lugar onde a mão do Império não se estendia livremente. Kallen espiou por cima das muralhas. Esfregou os olhos para disfarçar a descrença quando um par de águias planaram no ar,
a menos de 9 metros de onde ele estava. Elas se moveram para o lado e mergulharam de cabeça na face íngreme das muralhas do círculo interno. Ele sabia que estava boquiaberto, mas não se importou. Poucas pessoas conseguem ver o mundo de onde você está agora, sussurrou Yvon. Ele apoiou os braços nas paredes de pedra, contemplando o espetáculo à sua frente. Kallen não pôde deixar de sorrir. A vista daquelas muralhas era uma das coisas mais incríveis que ele já vira. Ajoelhou-se diante de Valeris. Você voará sobre esta cidade assim que crescer. O dragão balançou suas asas, um estrondo baixo escapou de sua garganta. Isso sim é algo que eu pagaria uma grana para ver, disse Dan, com um sorriso de orelha a orelha. Quanto tempo até ele conseguir voar? Depende, respondeu Aeson. Alguns dragões conseguem voar com apenas algumas semanas de vida. Outros podem levar alguns meses. Dependerá de como ele crescer e de quanto tempo suas asas conseguirão suportar seu peso. Olhando para ele, não acho que vá demorar muito. Parece que os dragões valacianos crescem mais rápido que os eferianos. Dan assentiu. E cuspir fogo? Essa mesma questão estava pairando no fundo da mente de Kallen há algum tempo. Fogo é algo complicado, disse Teren, aproximando-se de Dan. Alguns dragões encontram seu fogo com apenas uma semana de idade, embora mal seja uma chama gotejante nesse estágio. Outros têm quase um ano quando encontram, mas ele pode jorrar como um rio em cascata, capaz de transformar armaduras de placas em aço derretido. Há muita coisa que não sabemos e nunca saberemos sobre dragões. Venha, disse Yvon, quebrando o silêncio pensativo. É melhor irmos andando. Tenho certeza de que o rei está ansioso para vê-lo. Foi só quando cruzaram o pátio novamente que Kallen realmente percebeu o quão enorme ele era. Um espaço tão amplo e aberto, esculpido na encosta de uma montanha, era incrível. É uma caixa de destruição, comentou Elizar, enquanto seus olhos examinavam os espaços abertos. É isso mesmo, elfo, disse Yvon, com naturalidade. Foi projetado dessa forma. Todos os arqueiros nas muralhas da fortaleza teriam uma linha de visão clara de todo este pátio se ele fosse violado. Os lançadores de raios no topo das torres da fortaleza têm uma ampla amplitude de movimento, capazes de mirar direto para o pátio. Não é um lugar onde eu gostaria de estar, mesmo sendo inimigo do rei. Enquanto subiam as escadas que levavam à entrada da fortaleza, Kallen apreciou o tamanho real das imponentes portas de madeira. Não conseguia imaginar que houvesse algo capaz de arrombá-las. No momento em que se perdia em pensamentos, ouviu-se um rangido estrondoso quando as duas portas gigantescas começaram a se abrir. Os soldados que os flanqueavam aceleraram o passo, ultrapassando o grupo. Formaram uma guarda de honra na fortaleza. Kallen observou enquanto cada um dos soldados tentava não ser pego olhando boquiaberto para Valeris, que esticou o pescoço para cima como se fosse um pônei de exibição. Eles podiam parecer soldados lendários em suas armaduras de placas polidas e capas roxas esvoaçantes, mas ainda eram apenas homens, homens que nunca tinham visto um dragão. O salão interno era quase tão deslumbrante quanto a vista das paredes. O teto tinha quase 12 metros de altura, sustentado por uma extensa rede de colunatas, com arcos inclinados entre elas. Estandartes roxos e dourados pendiam de cada colunata. No final do longo salão, havia um pódio elevado, sobre o qual se erguia um trono de granito ricamente esculpido. Aeson Virandran, berrou o homem sentado no trono. Sua voz ecoou pelo salão amplo. Apesar de não ter mais de 1,80 metros de altura e de seu corpo ser tão magro quanto de Dan, Arthur Brine transbordava autoridade. Parecia quase deslizar pelo chão, com uma capa roxa escura sobre os ombros. Seus cabelos preto-acinzentados tinham mechas brancas de cada lado, e uma coroa simples de ouro sinuosa repousava sobre sua cabeça. Ele era, por todas as definições, um homem bonito, mesmo no que parecia ser, pelo menos, seu 50º verão. Majestade, disse Aeson, ajoelhando-se enquanto o rei se aproximava. Eric e Dalen seguiram o exemplo de Aeson, com Dan lançando um olhar inseguro para Kallen. Os elfos permaneceram onde estavam. Levante-se, seu tolo, disse o rei. Ele estendeu o braço e agarrou o antebraço de Aeson, da mesma forma que Aeson fizera com Talanil, puxando-o para se levantar. É bom ver você. Quando você partiu para Valácia, uma parte de mim temia que nunca mais nos veríamos. E seus filhos, nossa, como eles cresceram de novo. Arthur se revezou para agarrar Dalen e Eric pelos ombros, admirando-os como um tio carinhoso. Então, os olhos do rei pousaram em Kallen e em Valeris. Ele encarou Valeris, incrédulo, e então olhou de volta para Aeson, como se quisesse confirmar que seus olhos não o enganavam. Pelos deuses!
Você não só recuperou um ovo, como ele já chocou e se uniu. Como assim? Arthur voltou o olhar para Kallen, segurando seu braço com a mesma força. Meu rapaz, estou encantado em conhecê-lo. Dizer que esperei a vida inteira seria um eufemismo. Havia algo de sincero na maneira como Arthur Brine falava. Ele não desviava o olhar, e aquele sorriso parecia nunca abandonar seu rosto. O homem era tão carismático que cada palavra que saía de sua boca parecia ter sido arrancada diretamente de seu coração. E você, disse ele, concentrando-se apenas em Valeris, é uma das criaturas mais deslumbrantes que já vi. Suas escamas são uma beleza. E aqueles olhos? O rei estava em um mundo à parte enquanto bajulava Valeris, que estava feliz com a atenção. Qual é o nome dele? Valeris, Vossa Majestade. Arthur dispensou Kallen com um gesto. Chega de majestade. Mesmo que não fosse um Draleide, não suporto toda essa formalidade. Valeris, você disse? Esse é realmente um nome muito apropriado. Arthur se levantou em toda sua altura. Certo, vou me dar ao luxo mais tarde. Por enquanto, vocês devem estar cansados e com fome. Nós os levaremos aos seus aposentos e eu providenciarei um banquete. Meu filho, Daimon, também está por aqui em algum lugar. Venham, venham. O beijo do sol do poente sentia o sol nas costas de Kallen enquanto pingava pela janela. Ele estava mais do que grato pelo banho quente que acabará de tomar. Seus músculos pareciam novinhos em folha. Ele não achava que algum dia se acostumaria a tomar banho na água fria do rio. Seu sorriso fraco era tanto de alívio quanto de satisfação enquanto ele vestia a camisa de linho. Era como usar uma nuvem em comparação com as roupas de couro com as quais se acostumara. Arthur havia providenciado a cada membro do grupo seus próprios aposentos, bem como roupas limpas para o banquete, enquanto as roupas com as quais haviam viajado eram lavadas pelas criadas. Criadas, riu Kallen para si mesmo. Se ao menos você estivesse aqui para me ver agora, pai. Você me daria um tapa na cabeça só por dizer essa palavra em voz alta. Uma pontada de tristeza invadiu o coração de Kallen. Ele se jogou na beira da cama. Naquele momento, enquanto estava sentado ali, sozinho pela primeira vez, tudo desabou sobre ele como uma cachoeira. Todos se foram. Sua mãe, seu pai, ela, Faenir, Aen, sua família inteira. Ele nem queria imaginar quantos outros poderiam ter perdido a vida no caos daquele dia. Rostos passaram por sua mente. Jorvil Ernin, Mara Styr, Tak Edwin, Ania. Uma leveza doentia preencheu seu corpo. O próximo rosto que viu foi o de Riste. Ele o havia abandonado. Deixado-o com Dalen. Deixado para ser levado. Estava com muito medo de ir atrás dele. A raiva se misturava à tristeza, transbordando por ela. Raiva de Dalen, raiva de si mesmo, raiva do mundo. Quando eu estiver mais forte, eu vou te encontrar. O som de cerâmica quebrando lembrou Kallen de que ele não estava realmente sozinho. Ele estufou as bochechas, enxugando a lágrima nômade da lateral do rosto. Permitiu-se uma risada contida. Venha aqui. A cabeça de Valeris surgiu em meio aos escombros de 2 vasos de flores que antes continham tulipas e margaridas. Como Faenir faria quando molhada? Valeris sacudiu o corpo da cabeça aos pés, fazendo com que pedaços de cerâmica estilhaçada voassem pela sala. Ei! Gritou Kallen, protegendo os olhos. Cuidado! O dragão bufou de volta para Kallen em resposta. Ele abriu as asas e saltou do chão para a cama. Kallen se levantou, com o olhar pousado na espada que jazia na bainha, encostada na parede oposta. Instintivamente, estendeu a mão para pegá-la. Mas sabia muito bem que seria um insulto levar uma espada à mesa de um rei. Sentiu um momento de hesitação ao tocar a bainha de couro. Estamos seguros aqui, não preciso dela. Vamos. Ele coçou a nuca de Valeris, produzindo o mais próximo de um ronronar que o dragão conseguiu. Vamos. Não queremos nos atrasar para o jantar. Faz tempo que não comemos nada decente. Enquanto o porteiro guiava pelas escadas Indinu e corredores labirínticos, Kallen agradeceu aos deuses por Arthur ter enviado alguém para lhe mostrar o caminho de volta ao salão principal. Caso contrário, ele teria vagado desesperadamente por horas. O jovem rapaz, com 15 ou 16 verões no máximo, espiava constantemente por cima do ombro para observar Valeris, que caminhava aos pés de Kallen. Kallen se permitiu um sorriso irônico. Muitas vezes se esquecia de como aquela visão devia ser estranha. Há apenas um mês, nunca vira um dragão, e agora Valeris era tão normal para ele quanto o sol da manhã.
Obrigado, Conal, disse Kallen, enquanto o jovem porteiro o conduzia até a entrada do salão. Na verdade, ele não era muito mais novo que Kallen, mas parecia mais jovem. O prazer é meu, senhor, disse o rapaz. Ele se curvou em uma esquina antes que Kallen pudesse corrigi-lo. Ele era o mais distante que alguém poderia ser de um senhor. Kallen respirou fundo antes de entrar. O salão estava praticamente igual ao de quando Kallen e seu grupo chegaram, com uma exceção. Agora havia uma enorme mesa retangular bem no centro. A mesa estava repleta de frutas de todos os tipos, tamanhos e cores. Algumas ele reconheceu: maçãs, laranjas, peras. Outras, ele nem conseguia imaginar como poderiam ser chamadas. Frutas amarelas e curvas, com casca coriácea, estavam ao lado de uma pequena fruta de casca marrom, coberta de pelos. Kallen tinha acabado de pegar uma das frutas peludas quando Dan entrou no salão. Pelos deuses, gritou Dan, sua voz ecoando pelo corredor. Eu nunca vou sair daqui, Kallen. Eu poderia ter ficado sentado naquela banheira por horas. E essas roupas? Ele ergueu os braços no ar, revirando os olhos. Vamos sentar. Não tenho certeza, respondeu Kallen, ainda passando o polegar pela superfície da fruta peluda. Olha só todas essas frutas. Acho que não teria tanta em todas as barracas da clareira juntas. Kallen achou difícil igualar o entusiasmo de Dan. Não conseguia deixar de pensar em quanto aquela quantidade de comida custaria em casa. Eu sei, exclamou Dan, com a voz abafada enquanto mordia profundamente uma maçã. Não demorou muito para que o resto do grupo chegasse ao salão. Todos pareciam tão diferentes, com a sujeira removida do rosto e do cabelo, e lençóis limpos no corpo. Não sei você, disse Eric, abraçando Kallen e Dan, mas eu estou faminto. Pretendo comer até não caber mais nestas calças. Dan abafou as palavras, eu também, com a boca cheia de maçã, o que lhe rendeu uma risada de Eric. Kallen, Dan, Eric, Dalen. Gostaria que conhecessem meu filho, Daimon. Kallen nem sequer vira Arthur entrar no salão. O jovem agora parado ao seu lado era a cara do rei, apenas uns 30 verões mais novo, a julgar pela aparência. Prazer em conhecê-los, disse Daimon, curvando-se levemente. Meu pai me disse que todos vocês vieram de muito longe para estar aqui. Espero que a jornada de vocês não tenha sido muito cansativa. Daimon ainda não possuía o carisma natural que transbordava de cada palavra que saía da boca de seu pai, mas Kallen imaginou que isso era algo conquistado, não algo com que se nasce. Foi preciso o que precisava, respondeu Eric, com um sorriso solene nos lábios. Foi preciso, disse Arthur, com um olhar arrependido. Ok, agora aqui. Todos nos conhecemos, por que não comemos? Arthur deve ter lido a expressão no rosto de Kallen, mudando a conversa em um instante. Assim que todos se sentaram, Arthur chamou o mesmo porteiro que havia conduzido Kallen até o salão. Conal, você pode, por favor, avisar a cozinha para que eles possam trazer a comida. Sim, meu rei. Vou buscá-los agora. Obrigado. Uma coisa sobre Arthur que chamava a atenção de Kallen era a maneira como ele agia com as pessoas. Nas aldeias, os anciãos sempre falavam com um ar de superioridade, até mesmo Eddard, a quem Kallen considerava um homem bondoso e justo. No entanto, ali estavam eles no grande salão de Beldoar, à mesa com seu rei. Não um ancião da aldeia ou um senhor local, mas um rei. Ele não tratava ninguém como se fosse inferior. Ele não comandava. Ele pedia. Sua autoridade era clara, e ele não era fraco, mas sabia que não precisava comandar. Kallen não conheceu muitos reis, ou nenhum, mas algo lhe dizia que essa era uma qualidade rara entre aqueles com poder. Mandar a comida, sussurrou Dan, inclinando-se no ouvido de Kallen. Quanta comida ainda pode haver? No momento em que Kallen estava prestes a concordar, uma multidão de criados e criadas invadiu o salão. Alguns deles seguravam grandes bandejas de prata com carnes, batatas e vegetais fumegantes. Outros seguravam jarras de vinho e cerveja. Quando todos deixaram o salão, não havia um centímetro sequer de espaço na mesa de madeira visível em meio à massa de comida e bebida. Bem, anunciou Arthur, não espere por mim. Coma, coma. Kallen observou todos empilharem seus pratos, conversando e brincando entre si. Sentiu um sorriso caloroso se abrir em seu rosto. Era a primeira vez em muito tempo que estavam realmente seguros. Talvez ele pudesse se permitir um pouco de contentamento. Ele queria, mas era quase impossível afastar as imagens de sangue e morte da mente. Era estranho não ter o peso familiar da espada pendurada no quadril. Eric deve ter visto a expressão no rosto dele.
Temos que nos permitir as pequenas coisas, disse ele com um sorriso tênue. Kallen assentiu. Até Valeris estava se divertindo muito. Ele sentou-se logo atrás de Kallen, desfiando uma perna de cordeiro que Arthur havia preparado para ele. Você não vai comer. Dan levantou uma sobrancelha, questionador. Sou mesmo. Desculpe, fiquei pensando por um minuto. O que foi?